boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Tudo Novo Virtual, falando diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 70 agora, hoje, Geórgia. Beijo! Chegamos à Geórgia, como é que eu falo? 77º país a nos seguir. Que bênção! Eu não caibo em alegria. Como Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. A Geórgia fica dividida entre dois continentes, Ásia e Europa, ali da União Soviética, antiga União Soviética, né? Perto da Rússia. E que bênção, que alegria, que alegria. Aliás, é um dia perfeito para mim. Meu Deus do céu, se eu faço a oração do agradecimento, hoje eu tenho mais e mais ainda para agradecer. Papai do céu, que dia lindo! Olha, eu vou falar para você, eu acordei fazendo a obra. Você sabe, é a diferença de você começar um dia fazendo a oração das 6 e não fazer a oração das 6. Hoje eu acordei às 5 horas da manhã. Já fazia tempo, né? Eu tô tentando reprogramar o meu corpo para não acordar mais assim tão cedo. Mas hoje eu acordei às 5 horas e fiz a oração das 6 com a diaconisa Silvia. Papai do céu. Olha, consagramos ao Senhor o segundo dia do nosso jejum coletivo. E que dia! Logo no início da tarde, eu passei o início da tarde com o meu filho. Mas a gente bagunçou. Eu tô destruído. Meu Deus, quanta energia! Deus seja louvado. Como eu agradeço a Deus pela saúde e pela alegria do meu fiotinho. É bom demais. Papai do céu. Nós ficamos a tarde inteira juntos, fomos pra praia, tomamos chuva, corremos na praia, brincamos de pega-pega. Depois ele foi pra piscina, fizemos o nosso piquenique, que alegria. Voltei pra casa mais cansado, quebrado, mas tão cheio de alegria. E aí, como tudo que é bom ainda pode melhorar um bocadinho mais, minha filha chegou de viagem para colocar aquele tempero de alegria nessa casa que estava vazia. Que dia perfeito junto com os meus filhos. E ainda agorinha recebendo a presença aqui de uns irmãos queridos de um ministério aqui do litoral, abençoados, o pastor, 2 obreiros. Olha, perfeito. Como Deus é bom. Como é bom servir a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todinho, Deus é bom. E agora, fazendo a minha oração, o meu cultuar de agradecimento ao Senhor. Consagrar a Deus este segundo dia do nosso jejum. Amém? Então vamos lá. Deixa eu dar aqui boa noite a quem entrou. A Bruna, minha fiotinha linda. Meu amor maior da vida. Silvia, filha querida. Tá melhorzinha, fia? Eu vi o Ney postou que amanhã vocês já voltam a trabalhar, então já tá zerado, né? Graças a Deus. DJ Rocco, que é o meu alter ego. Entrou aqui o meu amigo, ele sempre entra, eu vou decorar ainda. BDWBW9608, pelo menos eu já leio rápido, né? Seja bem-vindo. BDWBW9608. Deus abençoe, muito bom te ver aqui todo dia, quase. Legal. Cris, minha irmã querida, Deus abençoe. Cristina Félix, como que fala? Gemima. Legal, te amo, Cris. Beijo no fiote. Amém, glória a Deus. Então é isso. Quem mais tá melhor, né? Graças a Deus. Elvira hoje tirou o dia para ficar. Como que é o nome da nenê? Da Bia, né? Amém. Então, glória a Deus. Vamos à palavra.
né, vamos ministrar então a palavra do nosso jejum. O primeiro jejum do ano apostólico da transformação. O primeiro texto é Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romazeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhe deu. Linda, maravilhosa palavra do Senhor. Durante muito tempo na minha vida, você sabe que a Bíblia é um livro só. Não, acabei de falar uma imensa bobagem, né? Bíblia significa conjunto de livros, então eu não posso falar que é um livro só. Eu quis dizer que é uma história só, contando a história de um povo de Deus, de dois povos de Deus, aliás, 3 povos de Deus, que seguem a mesma palavra, o mesmo Deus. Judeus, especificamente nesta palavra, os islâmicos, que são os filhos de Ismael, e os cristãos. São as 3 religiões, as maiores religiões do mundo, baseadas no mesmo livro, no mesmo Deus, seguindo praticamente a mesma história. Mas aqui, a gente precisa separar as coisas. A nossa história, a igreja, começa no livro de Atos. O Novo Testamento, a história da igreja, começa no livro de Atos, na ressurreição de Jesus. Ali termina a história dos judeus, toda a promessa que foi feita aos judeus, e começa a história do terceiro povo bíblico, a igreja, os cristãos. E durante muito tempo, como eu estava dizendo, eu me atentei muito às passagens do Antigo Testamento que são citadas principalmente por Jesus. Num todo do Novo Testamento, eu sempre procurei me aprofundar em tudo o que o Novo Testamento citava sobre o Antigo Testamento. E esta passagem em específico, ela fala de quando Jesus foi levado ao deserto, tentado por Satanás. Ele passou 40 dias e 40 noites e, no final desses 40 dias, ele teve fome. Satanás se apresenta como solucionador de problemas e oferece para Jesus a solução da sua fome. E Jesus responde para ele, nesta passagem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Apóstolo, e qual é a palavra que procede da boca de Deus? Que vale a pena ser provado, que vale a pena passar pelo deserto,
que vale a pena ser preparado por Deus para viver a promessa, o grande, a terra que mana leite e mel. Nós começamos este jejum salientando, e vamos falar durante essa semana, que não é o diabo que leva ninguém para o deserto. O seu tempo de deserto é causado por Deus. Não foi o diabo quem levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo, para que exatamente ele fosse testado. O seu ministério começa ali, aos 30 anos de idade, sendo tentado no final de 40 dias por Satanás. Um tempo de fome, um tempo de jejum, um tempo de consagração. É para isso que serve o deserto. O Senhor disse, fui eu mesmo, que os conduzi para o deserto, para humilhá-los, para ver o verdadeiro sentimento que havia dentro de vocês. Eu estava agora mesmo, há 10 minutos atrás, conversando com um pastor que veio aqui, e a gente estava falando sobre isso. As pessoas hoje, elas não aceitam nenhum tipo de correção. Uma geração extremamente mimada. Há uma gíria, não é nem uma gíria, né? Uma forma popular de chamar essa geração de Nutella. Não sabe o que é fugir de um chinelo havaiana lançado pela mãe, não é? Que parecia ser teleguiado, não importa onde você estava, o chinelo pegava. A gente apanhava mesmo. Apanhava de chinelo, apanhava no tapa, tomava puxão de orelha. Eu via, tinha um amigo meu que a mãe dele batia nele com varinha de árvore. Não espancava, né? Mas a gente passou por isso. Hoje esse menino, ele é um presbítero da Assembleia de Deus, servo de Deus, um grande amigo de infância. Eu estou aqui e nós temos uma coisa em comum, o amor que temos por nossas mães, o respeito. Nunca passou pela nossa cabeça, vamos sair de casa porque nossa mãe bateu em nós. Vamos sair de casa porque nossa mãe gritou com a gente. De jeito nenhum. Fomos formados a ferro e fogo. Deus diz nessa passagem que assim como o homem corrige o seu filho para o crescimento, ele também corrige aqueles que são seus. E a forma de Deus corrigir, a forma de Deus preparar, é toda dele. Então quem conduz a sua vida para o deserto, para o tempo de necessidade, de prova, para ver se você é o Nutella que só está na boa, só está no tempo de colher os frutos, nunca está para plantar. O seu negócio é a colheita. Você não tem parte com Deus. Porque para chegar na colheita com Deus, você obrigatoriamente vai ter que passar pelo tempo da semeadura, da espera, do deserto. Crer, não é? Quem trabalha no campo sabe. Você semeia e crê que vai nascer, que vai frutificar, que vai dar bons frutos. Tudo é pela fé. Você não vê, você crê que será daquele jeito. Até que aconteça. Assim, Deus nos trata exatamente assim. Então, por que você, quando está passando por uma luta, por uma enfermidade, e não entenda nada disso como um acaso, não entenda nada do que acontece na tua vida como uma coincidência? Não existe coincidência no mundo espiritual. Passou por luta, passou por enfermidade, passou por dor, é Deus. Ah, apóstolo, mas fizeram uma feitiçaria para mim. Peraí, eu não estou te entendendo. Você vive dizendo que você serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador? Que só existe um Deus? Que nada é maior e mais forte que o teu Deus? Por que você está com medo então? Ué, deixa fazer. A gente não se preocupa com o mais fraco, a gente se preocupa com o mais forte. Então, se eu sirvo ao Deus mais forte, por que eu acho que algo venceu o meu Deus? Não.
Se você está em Cristo, creia que o próprio Cristo foi levado para o deserto para ficar 40 dias sem comer. E no final, resistir à tentação da comida que Satanás ofereceu, do prato maravilhoso que Satanás ofereceu. Então, isso vai acontecer sempre conosco, meu irmão. Deus sempre vai nos colocar, quando nós pedimos alguma coisa, ou quando o milagre está por acontecer, ou quando eu estou para chegar na terra que emana leite e mel, eu vou passar por uma prova. É Deus vendo se realmente eu desejo. Se realmente há um desejo no meu coração de viver. E então eu vou provar para Deus que, a despeito do que eu estou passando, vivendo, eu serei fiel a Ele. O meu amor vai muito além daquilo que eu tenho ou o que eu estou vivendo. O meu amor por Ele é incondicional. E quando eu provo a Deus na dificuldade, na luta, na enfermidade... Ora, hoje a Silvia não abriu o mercado hoje. Olha para mim, eu vou falar de novo, presta atenção. A diaconisa Silvia não abriu o mercado porque ela estava doente. Mas às 6 horas da manhã, ela estava fazendo a oração. Você entende? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu sirvo a Deus no meu melhor dia e no meu pior dia também. Mas por quê? Deus disse. Porque eu estou para levar vocês para uma terra que mana leite e mel. É uma terra que vocês nunca mais vão ter necessidade de nada. É uma terra que das pedras tem ferro, que debaixo das colinas tem cobre, que tem azeite, que tem mel, que tem toda sorte de maravilhas. É uma terra rica, e quem vive em terra rica enriquece. Nunca mais vocês terão necessidade de coisa alguma. Por quê? Porque foram provados e aprovados. E aí eu estava dizendo que eu estava conversando com o pastor agora há pouco aqui, na sala de casa. Quantas pessoas, elas já não se corrompem no seu interior e elas querem procurar um motivo dentro da igreja, na pregação, para dizer para o pastor, olha, você disse isso, ou aconteceu isso, eu vou embora. Na verdade, não é pelo que aconteceu. Ela já estava predisposta a ir embora. Ela não foi embora por motivo algum, a não ser a corrupção do seu coração. Eu disse para ele, na minha época, quando uma pessoa tinha que mudar de igreja, ela, obrigatoriamente, quando ela chegava em outra igreja, o pastor pedia para ela uma carta, assinada pelo pastor anterior. E nessa carta vinha tudo o que essa ovelha fazia, quais eram os seus ministérios e o motivo pelo qual ela foi embora. Se não tivesse essa carta, ela podia até ficar lá na igreja, mas não iria trabalhar. Hoje não. Hoje, se o pastor fala algo e o camarada não gostou, ele vai para a igreja da frente. Porque ali vão falar o que ele quer ouvir. Até que vai chegar um momento em que esse pastor também vai falar algo que ele não gostou e ele vai mudar. E ele vai ficar correndo atrás de um lugar perfeito e ele nunca vai encontrar um lugar perfeito. Sabe qual é a diferença, meu irmão? Nós não temos que procurar o lugar perfeito, nós temos que encontrar o nosso lugar. E no nosso lugar, nós vamos passar por luta, por perseguição, por injúria, por difamação, por injustiça. E em todas essas situações, nós veremos Deus nos justificar. Não é mudando de casamento, de marido, de esposa, de casa, de ministério, de trabalho, que os seus problemas vão se resolver. Não. E não adianta transferir a culpa para o patrão, para o companheiro de trabalho, para os irmãos da igreja, para o pastor, para a esposa, para o marido. Não! Você só tem poder de mudar a si mesmo. Mude. Mude. Para de ser chorão.
Para de ser tão fraco assim. Tem que enfrentar, meu irmão. Você tem que se tornar forte a tal ponto de entender que as pessoas tomam decisões. E essas decisões quase nunca estão debaixo da orientação de Deus. As pessoas na Terra, elas vivem por dois grandes objetivos: não sentir dor e sentir prazer. Então, se a palavra de Deus causar dor, e nós estamos ouvindo aqui de Deus dizendo que Ele causou dor no povo para saber quem era e quem não era. Porque só entraria naquela terra quem fosse fiel. Então você, que procura o lugar perfeito, não entraria no lugar que não era perfeito, mas era o lugar que Deus tinha. Era o lugar onde Deus tinha planejado para te fazer a pessoa mais próspera desta terra. O teu casamento não é o melhor, está longe de ser perfeito, mas é o seu casamento. Não fuja dele. O teu emprego está longe de ser o melhor emprego. Você tem, nesse caso, dois caminhos. O primeiro é sempre orar. Senhor, que seja feita a sua vontade. Daqui eu não saio sem o Senhor me tirar. Se o teu desejo é eu ficar aqui, eu fico. Agora, se não for, Senhor, tá, que eu seja mandado embora amanhã. Agora, você tem coragem de fazer isso? A verdade é que, assim como no casamento, no trabalho e na igreja, ninguém sai porque, como é que eu vou falar assim, num sentimento genuíno e verdadeiro. Primeiro ela se arruma. Não, ó, esse emprego aqui não tá bom, eu vou começar a procurar outro. E aí eu acho que Deus está me abençoando. Eu tenho uma aliança, um vínculo, sendo a pessoa boa ou não, eu tenho um vínculo, ela está acreditando comigo, tem um contrato assinado, mas eu já estou trabalhando nos bastidores para abandonar e deixá-la na mão. Bom, aí não importa o quanto o teu patrão foi ruim com você, você também está sendo ruim igualmente. Igualmente. Ela tem que sentar e conversar. Orei? Orei, então tá bom. Deus vai me mandar embora. Enquanto Deus não agir, eu não saio daqui. Mas não, eu vou arrumar um trabalho, aí quando arrumar um trabalho eu vou lá e aí eu falo, ó, tô indo embora. No casamento muitas vezes também é assim. Eu já arrumo um substituto. Eu já preparo o meu coração porque eu não quero sofrer. Né? Eu não vou ficar aí padecendo solidão. Não tá bom, vou melhorar. Vou arrumar algo mais fácil. E aí eu me encho de coragem e vou lá e quebro, acabo com tudo. Ministério é a mesma coisa. Eu falei pro pastor agora. Eu falei, olha, o camarada quando sai da tua igreja, ele já visitou outra, ele já conversou com outro pastor, ele já conversou com membros da outra igreja, ele já sabe para onde ele vai. Ele já saiu. Agora ele quer um motivo para sair. Ele não quer só falar assim, olha, afinei e tô indo embora porque afinei. Não, ele quer uma mentira. E é aí que Deus não abençoa. Deus quer saber se você é capaz de crer nele na dificuldade. Se você é capaz de crer nele na escassez. Se você é capaz de crer nele na enfermidade, na dor, na injustiça, no ruim. Porque não tem dois lugares para mim. Não tem dois ministérios para mim. Não tem duas igrejas. A igreja é uma só. Judeu é judeu, islâmico é islâmico, cristão é cristão, ponto final. Ah, mas eu tenho o direito, o livre-arbítrio de sair, de acabar com o casamento, de mudar de emprego. Tem, claro que tem. Só não diz que o teu livre-arbítrio vai te levar para um caminho de bênção. Não diz. A não ser que você me prove na Bíblia
que eu leio já há alguns anos e eu nunca vi isso. O que eu vi foram todos aqueles que usaram o seu livre-arbítrio, agiram de rebeldia e acabaram quebrando a cara mais na frente. Então eu tenho que crer, quem sabe o meu caminho? Eu? Não. Eu sabia ontem, quando eu dormi, que eu teria um dia tão lindo, tão maravilhoso? Não. Eu saberia que eu ia ter um momento tão lindo com meu filho? Não. Eu sabia que a minha filha ia chegar? Sabia. E aí, pergunta pra ela o nível de alegria imbecil que eu estava. Eu tava rindo do nada. Do nada, rindo do nada. Ela olhava pra minha cara e ela ficava assim, meu pai ficou louco. Eu falava coisas pra ela que nem eram tão engraçadas, mas eu chorava de rir. Tamanha a minha alegria. Eu sabia? Não, Deus sabia. Deus sabia. Porque é Ele quem sabe. Eu sabia que eu ia receber um anjo na minha casa hoje à noite? Não. Eu sabia que Deus queria que eu falasse da palavra hoje para um anjo dele? Não. Quem sabia desse dia todinho era Deus. Todinho. Quem é que sabe os pensamentos que tem a teu respeito? Você? Não. O teu livre-arbítrio? Não. É a tua obediência cega em Deus. Em Deus. É a minha casa, é a minha família, é o meu trabalho, é a minha igreja. Eu não vou retroceder. Porque não há lugar melhor, meu irmão. Não tem lugar perfeito. Eu vou falar mais uma vez para terminar. Em nenhuma área da sua vida você vai encontrar a perfeição. Em todos os lugares vai ter luta. O pobre, ele imagina assim. O pobre que não tem Deus. Que se ele tiver dinheiro, ele vai ser feliz. Só que você pega a estatística, você pode jogar no Google. E aí você vê o índice de suicídios por classe social. E aí você vai me dizer quem realmente é triste. E não é uma tristeza de não poder ter bens que você gostaria de ter. Porque o rico, ele tem tudo o que ele quiser, mas tem um vazio que o leva ao suicídio. E você acha que o dinheiro vai te fazer feliz. Ah, quanto mais eu tiver, mais feliz eu serei. Não, o teu Deus, esse seu Deus aí, de papel, não serve. A outra casa, o outro marido, a outra esposa, tudo parece ser melhor que o meu porque eu não sei a intimidade. Ah, irmão, tem uma terra que mana leite e mel. É tua. É sua. Tem toda sorte de riqueza e que você nunca mais vai ter necessidade de nada. Porque Deus quer te suprir todos os dias, a todo momento. Você precisa parar com esse negócio de não tá bom. Não é se conformar. O que você não pode é retroceder. Porque se eu me conformar, não tem transformação. Aí acabou o ano apostólico da transformação. Romanos 12:2. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos, não é abandonai-vos, é transformai-vos. Segundo a renovação da sua mente. Então eu vou renovando os meus pensamentos para tornar longínquo aquilo que Deus me deu. Porque vai chegar uma hora, posso ser bem sincero com você? Quando você entra na Terra Prometida, você veio do cativeiro, você comia só chuchu, melão e cebola. Agora você está numa terra que tem leite, tem mel, tem carne, tem fruta, tem tudo. Para você é maravilhoso, mas o teu filho, que nasceu nessa terra, vai chegar uma hora que ele vai enjoar.
O mel para ele não é tão saboroso quanto é para você. A água dessa terra não tem tanto valor quanto tem para ele, para você. Os valores das pessoas mudam. Mudam. É só você ver a história. Hoje em dia é muito pouco, né? Mas quem viveu a década de 70, 80 e o começo da década de 90, pegou as empresas familiares. Grandes empresas familiares. Que o pai batalhou, sofreu, produziu, cresceu. Aí veio a segunda geração que viu o pai se esforçar, então tem um pouco de carinho pelo negócio, mas aí veio o neto que assumiu e não viu nada, nenhum sofrimento, pegou tudo pronto. Esse camarada é aquele que vai pôr um preço de valor de dinheiro e vai vender a empresa para um grupo. Ou vai fechar, ou vai acabar a construção da família que um dia foi um sonho. Porque o valor é outro. Eu estava vendo agora, tem alguns servos de Deus que eu sigo na internet. Eu estava vendo um deles que assumiu a presidência de um ministério que não foi fundado por ele. E eles chegaram à conclusão, ele chegou à conclusão que o prédio sede deveria ser vendido. Aí uma pessoa disse assim, olha, falou o nome, né, do fundador do ministério, e falou, ó, a pessoa vai se revirar no caixão. Aí ele falou assim, mas ele não tá mais aqui para decidir. Quem paga as contas agora somos nós. É assim. Não importa o preço que foi pago, agora quem comanda sou eu. Agora é o meu valor, é o meu preço, é a forma como eu enxergo. Aí, meu irmão, aí a ladeira abaixo. É a ladeira abaixo. Eu tenho que respeitar aqueles que chegaram primeiro que eu. Então, aqueles que chegaram primeiro que eu construíram sem desistir da caminhada, pagando um preço. Hoje em dia todo mundo quer o fácil, o pronto, o quase perfeito, e o perfeito não existe. Existe o que é seu. E é o que é seu que você precisa encontrar. O que é seu vai te fazer rico. Não só de bens materiais, mas a riqueza que o dinheiro não compra. Não abra mão do teu. Nunca. Quando você abrir mão do seu a primeira vez, nunca mais você vai ter o que é seu. Você vai sempre viver o que é dos outros. Pensa nisso. E vamos orar. Senhor Deus e Pai de amor, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu santo nome, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo o que nela há, Deus da nossa vida e da nossa salvação. Muito obrigado por mais este dia de vida. Em especial, meu Deus, eu pessoalmente, muito obrigado por este dia. Muito especial. Um presente que o Senhor me deu. Muito obrigado. Obrigado pela vida do meu filho Rodolfo, pela saúde, pela alegria. Muito obrigado. Obrigado pela saúde, pela alegria da minha filha, pela presença, pelo retorno. Obrigado, Pai. Eu tenho tanto a te agradecer. Obrigado por ser usado por Senhor. Obrigado por estar nos teus planos para ministrar a vida daqueles que precisam. Obrigado. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado por não voltar para nós a tua ira. Muito pelo contrário, renovar a sua misericórdia a cada amanhecer. Este é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Obrigado pelo envio do teu Filho Jesus Cristo. É por ele e para ele todas as coisas. Nosso único e suficiente Salvador, o Messias, o Cristo, o teu Filho. Não há diante de nós outro Senhor, jamais haverá. Nem outros deuses, nem outros senhores, nem outras senhoras.
A nossa vida é de Cristo, vivemos para Ele, para honrar o nome do Pai, honramos o Filho, entregando a Ele a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa fé, o nosso amor. Jesus é a razão do nosso viver. Obrigado pelo sacrifício feito na cruz. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado pela minha salvação. Obrigado por tudo. Obrigado ao Deus Jeová Jirê, provedor de todas as coisas. Obrigado pelo pão na mesa neste dia. Obrigado pela conta paga neste dia. Obrigado por todo o suprimento. Como o Senhor nos prometeu que a cada amanhecer, junto com o nascer do dia, viria todo o suprimento necessário do dia. Assim tem sido. O Senhor tem sido fiel, nos dado o fruto do trabalho, prosperado as nossas mãos. Obrigado, Pai, muito obrigado. Santo é o Senhor. Agradecemos, muito obrigado ao Deus Jeová Rafá, pela cura, pelos livramentos, pela saúde. Obrigado, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que age aonde o médico não pode, aonde a ciência não conhece, aonde a medicina não chegou. Obrigado, meu Deus, pela saúde dos nossos corpos, pelo alívio da dor. Obrigado por cada cura que o Senhor efetuou no mundo inteiro, milagrosamente. Obrigado por cada órgão do nosso corpo. Obrigado pela visão, pela audição, pela fala, pelo poder de raciocínio, pelo ar que respiramos. Muito obrigado. Obrigado, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que está fincada dentro da nossa casa, da nossa família, simbolizando que a nossa casa pertence ao Senhor. A nossa casa é de Cristo. Independente do cenário, da visão, dos pensamentos, das palavras, a última palavra, a decisão sempre virá do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família que foi restaurada hoje. Obrigado por cada reconciliação de pais e filhos, de irmãos com irmãos, de marido e esposa. Muito obrigado por cada lar restaurado. Santo é o Senhor. Deus da nossa vida, Deus da nossa casa. Eu glorifico o teu nome. Muito obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por este segundo dia de jejum que consagramos ao Senhor. Que suba até o teu trono como o cheiro de um incenso agradável. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças